Aí, irmão. E aí, irmão, tudo bem? Dá uma carona, hein? Tá indo pra onde? Ah, cara, eu sou de Porto. Eu posso pegar uma carona com você? Bora, lógico, vem. Tem que pegar essa carona um pouquinho diferente do que eu vi. Eu posso? Né? Galera, essa carona aqui é um pouquinho diferente. Eu vou ter que ir um pouquinho protegido. A gente se fala. O Dia Carona com Crack hoje é com Rafael Sombra e Wellington Madeira. E eu quero começar perguntando uma coisa. Sombra, hoje, posso dizer que tu é feliz? Cara, eu sou feliz, cara. Eu sou feliz com as pessoas que eu tenho perto de mim, eu sou feliz com o meu trabalho, eu sou feliz com as realizações pessoais que eu tenho, com as realizações profissionais. E claro, né, a gente é feliz porque a gente almeja muito, né? Então a gente trabalha forte para alcançar os objetivos. E para isso acontecer, tu tem que estar feliz, né? Tu tem que estar de bem consigo mesmo, tu tem que estar disposto. Então, o homem não pode estar infeliz, né? Ele tem que estar feliz com tudo. Claro que a vida ela é difícil, ela é complicada, ela tem muitas barreiras, mas o sorriso no rosto não pode sair nunca, né? Sombra, agradecendo a carona, eu quero saber, né? Eu quero saber aquela história com o carro, né? Porque a gente tá falando de carona, a gente tá falando muito, né? De histórias de vida, mas aquela história de carro, uma resenha boa, a gente quer saber. Cara, então, sabe como é que é moleque, né? O moleque quer fazer 18 anos e quer comprar seu carro porque quer impressionar as menininhas, quer poder dar seu rolê, né? Porque só vê os outros fazer, então quer logo poder fazer também. Então, quando eu completei 18 anos, eu tirei a minha carteira, né? E o meu primeiro carro, cara, foi um carro no qual... foi um carro bacana, assim, pra época. Foi um Gol Bola, na época, né? O Gol Bolinha, o geração 2. Lembro até hoje, ano 1999. Meu pai me ajudou a comprar ele porque eu tinha um dinheiro guardado no banco ali por conta do falecimento da minha mãe e tal. Aí quando eu completei maioridade, esse dinheiro caiu pra mim e eu deveria ter pego esse dinheiro e ter investido em outras coisas, mas não, eu quis comprar um carro para poder dar os meus rolês, impressionar meus amigos e tal, aquele pensamento de jirico, né, que o moleque tem, né, que a gente só aprende na dor, né, as pessoas falam pra gente, não, aí a gente se fode na vida e aí a gente aprende na dor. E aí eu comprei esse Gol Bola, né, achando que eu ia comprar meu carro e aí eu ia só botar a bundinha em cima e ia andar, né. Aí eu descobri que tinha a gasolina, eu descobri que tinha o IPVA, eu descobri que tinha o seguro, eu descobri que tinha a manutenção, eu descobri que tinha uma vida a par de comprar até o carro. Até aí tudo bem, porque eu fui me virando, eu fui pagando um pouquinho aqui, arrumava ali e tal, quando precisava, porque o carro era semi-novo, né? Porém, esse carro foi roubado. Ele tinha seguro, esse carro foi roubado e ele não estava quitado. Esse carro estava parcelado. Então, claro, o seguro cobriu, lógico, né? Quitou a minha dívida, né? E eu fiquei com uma verbinha na mão ali para poder dar de entrada no meu mais novo carro, né? A gente passou já? Não, tá indo. Pra comprar o meu mais novo carro. Aí na sinaleira aí, tô indo. E aí é onde começa a história, tá? Por quê? Porque esse carro que eu tinha era um carro que não tinha nada. Ele tinha só as rodas e o volante e a marcha, né? Não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha vidro elétrico, não tinha nada. Não tinha nada. Ele só tinha despesa. E aí, o que acontece? Eu peguei o meu dinheirinho, mesmo até hoje, sobrou 8 mil reais, tá? Sobrou 8 mil reais que eu recebi do seguro, tá? E aí começa o pânico.
Você sabe que lá em Porto Alegre tem uma avenida chamada Ipiranga, na qual tem uma porrada de loja, né? Uma porrada de loja. Uma do lado da outra. Isso eu tô falando pra vocês aí há 15 anos atrás, né? 14 anos atrás. E aí, roubaram meu carro, o seguro pagou, quitaram as parcelas, caiu 8 pilinha na conta do Sombra, piazão lá, que teve seu carro roubado. Eu pensei assim, cara, como é que eu vou comprar um carro novo agora? Aí eu tive a brilhante ideia, sem falar com meu pai macaco velho, né, passou por muita coisa na vida, experiente, né, um cara que poderia me dar o norte. Eu não, vou resolver essa porra sozinho. Aí eu fui lá e fui no banco, olha a minha cabeça, eu fui no banco, eu saquei os 8 mil em dinheiro. Nossa. Botei numa sacola do Zafari. Não, tu olha, tu pensa que é um bolo de dinheiro. Não é uma coisinha de nada, 8 mil coisinha de nada. Um volume pequeno. Mas enrolei no Zafari ali, botei nas calças aqui e peguei o ônibus. O Uber não existia, táxi era caro, né? Eu queria economizar, queria comprar um carro, né? Aí peguei o ônibus, aí peguei o bus ali, caí na primeira loja, aí tem um monte de loja, né? Então a gente foi a pé ali E aí eu fui entrando de loja em loja. Pô, o que você tem aí de carro completo? Eu queria completo, eu queria um carro com vidro, direção hidráulica, som. Meu carro não tinha som, né? Não queria pouca coisa. Eu queria um carro completo. Eu queria impressionar as meninas, entendeu? Essa é a verdade. E aí, o que aconteceu? Cheguei numa loja, e aí eu falei assim, pô, cara, bem bobão, né? Pô, tenho 8 mil na mão aqui em dinheiro. O lojista já... agora, né? Vou enrolar esse pivete aí, né? Eu tenho 8 mil aqui, eu quero comprar um carro, tá? Mas tem que ser um carro completo. E o cara olhou pra mim, né? Naquela parada assim, eu tenho o que tu precisa. Daí eu falei assim, Aí eu falei assim, mesmo, ele me mostrou ali, vou te falar qual é o carro. Aí ele me levou até um carro chamado, você nem vai conhecer esse carro, um Renault 19. Nossa. Cara, é um dos carros mais feios que eu já vi em toda a minha vida. O carro é horroroso, é horroroso. Pior que eu conheço. Mas aí eu cheguei lá, pô, um cinza chumbo, né? Aí o cara aqui, ó, vou mandar com esse carro. Aí eu entrei no carro, né? Esse carro aqui é importado. Eu falei, caralho. Já vendeu. Aí botei a mão aqui no volante, já o carro importado, né? Aí o símbolo da Renault aqui no meio, aí o som tocando. Eu falei, caralho, o som tocando. E aí o cara aqui, ó, aperta os vidros aí. O vidro desceu, a direção hidráulica. Eu falei, porra, isso que eu quero isso pra mim. O cara fez desconectar o bancão parecia que te abraçava assim. E a gente andou assim, baixa o som aí. Daí baixei o som no paralelepípedo, não batia nada. E eu falei, porra, isso eu quero pra mim. Aí eu assim, tá, mas quanto é que tá isso aqui? Teus 8 mil. Eu falei, tá brincando comigo? Não, teus 8 mil, me dá teus 8 mil aqui, a gente assina aqui, faz o carro no teu nome. Aí eu falei, pô, demorou. Chegamos na loja ali, encostei o carro ali, o carro com roda de liga leve. Falei, caralho, irmão, agora deu, agora vai dar só eu nessa cidade, só eu. E aí, cara, eu nem abri o capô do carro. Não entendia nada mesmo. Vou abrir o capô pra quê? Comprei o carro, paguei o carro, dei os 8 mil lá e saí com o carro. Aí com o carro andando e tal, agora eu peguei, vou chegar em casa e vou chegar. Ei, pai, aqui ó, peguei o dinheiro, fui sozinho e comprei um carro importado. Esse era o meu pensamento, né? Aí eu fui pensando, meu coroa vai ficar orgulhoso de mim. Fui indo aqui, ó, de nave, né? E aí eu me lembro até hoje, né, que eu encostei atrás de um carro na sinaleira que era a versão seguinte do Renault 19, né? Era o Megane, assim, antigo. Sim. Também. E aí eu encostei atrás e eu olhei assim, aquele ali vai ser meu próximo carro. Eu quero esse aqui depois. Desejo, né? Porque, pô, a visão, né? E aí a palanca era grandona, assim, uma parada, pô, top. E aí cheguei em casa e disse assim, pai, nem sabe, comprei um carro importado. Comprei o quê? Comprei um carro importado, peça importada, coisa fina, coisa boa, não sei o quê. Ele, o que me leva pra ver essa merda agora? Aí cheguei lá no estacionamento lá,
Irmão, quando meu pai olhou o carro, que tu comprou essa merda? Eu falei, como assim essa merda? Quando ele abriu o capô, os fios entranhanhavam no capô, ou sei lá o que tinha ali dentro mesmo, saía até os passarinhos voando naquela porra ali, né? Eu olhei aquilo ali, vazamento de óleo, pingando coisa, eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí voltei na loja do cara, o cara, não, cara, meu carro tá funcionando, o carro tá bom, o carro tem 3 meses de garantia, pô, fica tranquilo, o teu pai ele tá nervoso. Eu falei, pô, o cara me trouxe uma tranquilidade, né? Eu tá. E aí passou os 3 meses. No que passou os 3 meses, cara, aí começou a dar problema. Os 3 meses foi bom. Parece que foi cronometrado, né? Foi bom. Aí o carro, cara, foi esse carro que me fez entender de carro. Porque ele passava mais tempo na mecânica do que comigo. Então eu ia na mecânica, ó, agora nós vamos trocar isso com isso, porque deu isso, porque deu isso, porque deu isso. E aí tu pega um carro importado que as peças eram uma fortuna. As peças não eram mais fabricadas, tinha que encomendar, tinha que ir em ferro velho, e buscar aqui, buscar ali, arrumava uma coisa, estragava a outra. Já tava com a Fernanda já, né? Sim. E aí eu me lembro até hoje que eu tinha que andar com o carro com uma garrafa de 2 litros, porque vazava água por um lugar que eu não sei qual era. Bebia. E aí quando começava a esquentar o carro aqui, eu tinha que parar, abrir o capô, botar água, fechar o capô e segue viagem. Então quando eu ia viajar, eu tinha que ir com uns galões de água atrás lá, meu Deus. Atrás lá, porque quando começava a subir, opa, parava o carro, opa, abria, botava água ali e seguia, né? Um dia explodiu tudo, né? Radiador estourou, caiu água por tudo, fundiu o motor. Resumo da ópera, cara, eu paguei 8 mil naquele carro, eu me lembro, e com certeza, com o passar dos anos, eu devo ter ficado acho que uns 3 anos com ele, ou 2 anos, porque eu não tinha dinheiro mais, né? Ou era aquilo ali, porque ninguém queria comprar aquilo ali. Eu tenho um Renault 19 pra vender. Pra vender não, tem pra dar um carro. Eu quero isso aqui. Vou comprar isso aqui pra quê? Isso aí é 2 alegrias, né? Quando tu compra e quando tu vende. E aí, cara, eu fiquei com esse carro aí, pagando peça, pagando manutenção. Os mecânicos me adoravam, né? Chegou o imbecil do Renault 19 lá, vamos torrar ele agora, vamos derreter ele. E aí, chegava lá, a peça dar com pau, velho. Assim, era absurdo. Mas ali eu aprendi sobre mecânica, porque eu aprendi muito. Porque o meu sogro começou a me levar no mecânico dele, cara, estragou isso, estragou aquilo, mandei que arrumar isso aqui e tal. E, cara, tudo era muito dinheiro, era muito caro. As peças pra mim era muito caro, né? Que tava sempre com o dito contado, né? E aí foi foda, cara, mas foi um grande aprendizado. E aí quando eu vendi ele, acredite, eu vendi pro mesmo lojista. Aí eu cheguei lá, né, com o carro. Tu conseguiu devolver pra ele? Não, olha só. Aí eu cheguei lá com o carro, olha, pro cara e falei assim, meu, 2 anos com o carro me deu um monte de problema. Pô, cara, o carro é um carro velho, né? Um carro 96, tem que entender que tem que ter uma manutenção. O carro é confortável, né? Não, é confortável. Então, é isso aí, Rafa, né? Já virei Rafa, né? Foi íntimo. Íntimo, né? Não, cara, gente boa e tal, o cara não tem culpa. Eu falei, meu, quero trocar esse carro, quero um carro melhor. Ele, tem aquele Gol G3 ali, completo. Eu falei, na época o Gol G3, irmão, era mandando. Cara, era mandando. Eu falei, caralho, Gol G3, caralho, 4 portas, né? Painelzão azul LED, né? Lembra? Sim. Ligava aquele painel assim, iluminava assim, ó. Pô, se tivesse celular naquela época pra fazer isso, os guris estavam estourados. E aí, comprei o carro, dei lá, cara, sei lá, 4 mil no Renault 19, e aí o carro ia custar na época lá, uns 15 mil o Gol. Aí tinha mais um dinheirinho, né, que eu tinha ali, e pedalei o resto. Sem ninguém comigo também. Fez aquela bíblia. De novo, fui sozinho. Mesma ópera. Mas aí achando que tava malandrão, né? Malandrão, olhei o carro e tal, olhei por baixo o carro, como se eu entendesse, né? Eu olhei assim, liguei o carro, ouvi o motor, botei ali e tal, abri o capô, como se tivesse entendido alguma coisa. Abri o capô e tal, né? Não queria gastar com mecânico, né? O cara vai querer me cobrar uns 300 conto pra olhar o carro. Não, eu mesmo olho, né? Já tô macaco velho, né? Aí tô olhando aqui, não, fechou, pá. Paguei o carro ali, financei o boletim ali, né? 36 presteca. Já chamou o despachante, já me atolou no despachante, passou o carro pro meu nome, maravilha. Saí com o carro. Aí eu assim, cheguei em casa, papai, aqui ó, agora sim. G3, Volkswagen, brasileiro, aqui ó, 40 mil km, carro zero. Aqui ó, tá aqui. Vamos mandar no carro. Olha essa porra. Aí meu pai, vamos mandar no carro. Aí eu tô no carro aqui, tá andando no carro e tal, babá. Daqui a pouco
meu pai assim, tá não, vamos ver a lataria do carro se ele foi batido. Aí meu pai começou a passar a mão na porta do carro, o carro era branco. Passar a mão na porta do carro, assim, aí ele começou a olhar contra a luz, assim, uma parada, assim, não, mas aqui tinha um adesivo aqui, ó. Cara, no carro de uma empresa. Era Philip Morris, pode ser? Aqueles do cigarro e tal. Sim. Os caras faziam as visitas. Eu falei, ó, esse carro aqui é de empresa, esse carro não tem como ter 40 mil km. Claro que tem, pai, como que não? Aqui, tá no painel, aqui, ó. Aí meu pai, cara, não tem, olha aqui, ó, dá pra ver a marca dos caras aqui, ó, Philip Morris aqui, ó, porque, claro, pega o sol, né, daí fica marcado. Aí meu pai abriu o porta-luva. Meu pai abriu o porta-luva, tinha umas coisinhas ali e um papel entranhado no porta-luva. E ali tinha um papel com a última troca real de óleo do carro. 200 e poucos mil km, velho. E aqui tava marcando 40 mil km. Pá, meu. Aí eu falei no cara, não. Ele, cara, isso aí alguém botou aí, isso não é do carro. Isso é do Trambiqueiro, carro, cara. 40 mil km, Legítimo relaxa. picareta. Meu, Nossa. e aí eu consegui comprar um carro com 200 mil km, tá ligado? Em 36 Presteca. Isso aí eu tinha o quê? Uns 24 anos, tá ligado? Já não era tão novo, né? Mas, tá, beleza. Aí, olha a merda que eu fiz. Comecei a andar com o carro e tal, e aí fiquei apaixonado por moto. Aí enlouqueci. Com 24 anos, o que é moto? Aí comprei uma motinha pequenininha. Bah, maravilha, né? Motinha pequenininha, carro na garagem, né? Ó, o carro tá com muita KM, né? Vou andar de moto, o carro pra dar bandinha. Quando eu puder, eu troco. Aí enlouqueci. Agora eu quero um motão. Enlouqueci. Quero uma moto esportiva. Cheguei numa loja de moto, olhei pro cara e falei, meu, esportiva, pô, tem essa aqui, essa Kawasaki, que bababá. Aí o cara ligou a moto, fez assim, falei, essa aqui mesmo. Comprou. Essa aqui, eu quero essa aqui pra mim. Apaixonou. Essa, azul com amarelo, assim, essa aqui, eu quero essa aqui, ó. Vai. Meu, 4 cilindros, meu Deus do livre. Tá, meu, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho o meu carro pra dar no negócio. Tenho o meu Gol aqui, ó, branco aqui, ó. E eu, vou fazer esse brick, né, malandrão. Largou Vou junto. tirar esse carro pro cara, né. O cara vai me dar a moto, depois eu vendo essa moto, vai ficar mais fácil. Aí pá, fiz no taco o brick, meu, porque era valor de mercado igual, Sim. né? No taco, aí saí de motão e tal. Quando cheguei, Fernanda, comprei um motão, comprei o quê? Aí, quando chover é capa de chuva. Tu imagina, né, meu? Cara. Eu tinha uma Titazinha e o motão, zero carro. Pronto, quase separou, velho. Tá. Aí foi indo. Aí foi indo. Aí, isso aí deve ter o quê? Uns 25 anos. Aí eu assim, meu, quer saber? Deu um problema na moto ali, né? Porque Sim. tá ali, levei no mecânico. Com 6 meses, assim. Porque eu não dava muito com a moto grande. A moto grande era pro rolê, né? E a motinha pro dia a dia. Meu sonho era ter uma moto grande. Não tinha nem como bancar essa moto, tá ligado? Se desse um problema, eu tava fudido. Beleza. Deu um problema, levei no mecânico, o cara, vai, essa moto tá estranha, meu. Aí o cara abriu a moto, meu, a moto tinha sido feita de 2 motos uma. Pá, meu. Deus. Meu. Uma atrás da outra. Aí eu levei no cara de volta. Aí eu levei, pô, irmão, não sei o que, cara, eu também não sabia. O cara me vendeu a moto, comprei a moto, não tava funcionando, não sabia, pô, me desculpa, não sei o que, mas eu tenho um carro pra te trocar por ela. Eu falei, pai, eu quero. Aí carro é um Palio. Falei, pô, um Palio. Sempre quis ter um Palio. A hora ali, era um Palio branco até. Falei, pô, eu entrei no carro, liguei o carro, meu carro tá com 100 e poucos mil km e tal, meu carro tá na manutenção, tá tudo certo. Eu falei, meu, qualquer coisa pra me livrar dessa merda aqui, minha mulher voltar a me amar, né? E aí vambora. Desculpa. E aí... porque tava foda, meu, a gente tomando chuva no lombo, tava puta cara comigo, meu. E já não tava... de chuva foi melhor. E não tava comigo há um mês, eram 5, 6 anos já. Eu falei, aprontei essa, tá ligado? Aí peguei o carro. Meu, aí tá, tô andando com o carro e tal. Aí meu pai, pô, deixa eu ver o carro, tal, eu fui ver o carro. Aí meu pai entrou no volante aqui com o carro, sentou e eu sentei do lado. No que ele sentou do lado, eu botei o pé aqui no fundo, né? E eu senti um bagulho no fundo aqui. Falei, que porra é essa, meu? Aí eu fui olhar, puxei ali. Meu, era um carro de autoescola, era um pedal do professor pra frear o carro, tá ligado? Aí eu falei, caralho, eu comprei um carro de autoescola, meu, puta merda. Eu pensei assim, bom, mas o problema do carro de autoescola tem que estar com a manutenção em dia. Sim. Senão não roda. Lógico, assim. Falei, tá, o pedalzinho ali ninguém vê, tá na mão.
beleza. Beleza, tá na mão. Ah, beleza. E aí, fui no mecânico, pedi pro cara tirar aquele pedal ali, né? Que puta que pariu, tá com o pedal não, tira o pedal aí. Não, sombra, se tirar o pedal, tá tranquilo, o carro tá funcionando normal e tal, beleza. Eu fiquei um tempo com esse carro, meu. E o carro não deu problema, meu. Nada? Nada, não fiz nada nesse carro, só olho e filtro. Fiquei um ano com o carro apavorado. O carro, claro, o carro tava com a manutenção em dia, né? Era carro de autoescola. Mas aí, o engraçado foi ter um pedal do lado, né? Do carro, né? Aí onde tu tá aí? Hoje só... porque tu tá dirigindo. Se o aluno faz uma barbeiragem, tu pisa no freio. Matou. Entendeu? Então, Tu imagina, tá nem andando- sei se é assim ainda, tá ligado? É assim. É assim Ah, ainda? Continua assim? continua. Tá, então é a mesma coisa. Aí tá, aí a partir do Palio foi quando eu já ganhei maturidade. Não, a partir de agora eu quero fazer a parada certa. Aí foi onde eu comprei meu primeiro carro zero. Aí eu cheguei na Renault e entreguei o Palio, né? Ó, tinha que dar o carro de autoescola. Entreguei o Palio e comprei na época um Sandero zero. Aí, pô, aí comecei a ter um carro que não me incomodava, carro maneiro, parceladinho, fui pagando, né? Fui indo, já ganhava minha graninha. Depois do Sandero, não, minto, galera, minto. Eu saí do Palio para um Polo usado, um Polo seminovo, que também não me deu problema. Foi um carro que eu usei bem assim, não me deu problema. Aí eu vendi ele, comprei o Sandero. Do Sandero eu entreguei o Sandero. O Polo tu levou teu pai junto, né? Sim, não, o Polo sim, porque daí o Polo eu levei no mecânico, já tava já consciente. E aí vem a primeira tragédia da minha vida com o carro. Que foi quando? Foi quando eu tinha um sonho, que na época era ter um Nissan Tida. Lembra? Baita carro. Pô, teto solar, automático, bancão de couro. Pô, os bancos, o carro era mandando. Falei, meu sonho é ter esse carro. E aí foi indo, comprei o Sandero zero. Fui indo, até que chegou o dia que eu, consigo dar o talagaço pra pegar o Tida. Minha mulher tinha acabado de tirar a carteira. Aí fui lá, fiz a negociação do Tida lá e tal, babá. E aí pronto, saiu o carro. Cara, o carro nem era zero, cara. Não, o carro era zero. O Tida era zero. Aí tirei lá o Tida, pratão. O carro era pica. Era uma... Eu mandei botar uma... Na época, uma multimídia que ninguém tinha, assim. Pô, coisa bizarra, assim. Eu falei, agora sim. Agora eu cheguei, Mas eu já tava trampando a full. Luta marcada. Dando muita aula. Já tava homem, já. Então eu tinha alcançado um objetivo de vida, né? Porque aí a gente falou um monte de carro, mas eu pulei vários anos, assim. Porque a vida foi muito devagar, né? E aí, cara... Eu tava com o carro há 2 meses, assim, um tesão de carro. E aí um dia minha mina tirou a carteira e já ia pra faculdade com o carro às vezes, assim. E um dia a gente saiu pra jantar, do lado de casa. E a gente tava de carro na rua, a gente parou ali pra comer. E a garagem, onde a gente deixava o carro, né? Porque eu morava com meu pai ainda e ela morava com a mãe dela, a gente era namorado. Não era casado. Não, a gente era namorado ainda, tipo, eu tava com o quê? Com uns 26 anos. E aí... Era uma garagem que eu tinha um monte de carro, né? Então, tu apertava o botão do controle, o portão abria e tu entrava e fechava. E aí ela tava dirigindo esse dia e o carro era automático. Quando ela embicou no carro, ela embicou errado. E eu falei, bota ré, sai um pouquinho e volta. E ela se embananou nos comandos e botou o drive, pisou e ficou nervosa e entrou com tudo. Aí entrou portão adentro, entrou portão adentro, derrubou pilastra do coisa, caiu o telhado por cima de todos os carros, fez um desastre. Foi um desastre. Tinha seguro, né? E tinha seguro e tal, e aí, claro, ela bateu ali, caiu o telhado por cima dos carros e tal. E aí ela ficou muito nervosa, mas aí o seguro pagou o portão, pagou o carro das pessoas, caiu mesmo até hoje. Tinha um Corolla, que tinha um Corolla daqueles antigos, e o Corolla cuspia no Corolla e limpava o Corolla, assim, ó. Ele nem tirava o Corolla da garagem. E esse carro, cara, ela bateu no ferro e o ferro entrou no porta-mala do carro, fez um L do carro. Cara, Cara,
Isso foi bizarro, brother. E aí o meu carro deu perda total. Quer dizer, deu uma merda, mas não estourou os airbags. Pá, cara, foi um transtorno, porque o carro foi pra Nissan, pagou a franquia, as peças não vinham. Importado, né? Importado japonês, o cara não vinha nunca. E aí ela ficou muito nervosa, mas, cara, eu não xinguei ela em nada, porque ela tava muito nervosa, e nem depois, pô, foi totalmente sem querer. Ela tava começando a dirigir e tal, e a gente abraçou junto isso, e aí o carro ficou pronto, mas não ficou igual, velho. Porque o capô levantou, as portas levantaram. Meu, resumo, quando o carro bateu, nada abria do carro. Nada abria, teve que sair pelo vidro, pra ter noção. As travas de segurança funcionaram. E aí, não, a porta entrou mesmo, entrou tudo. Entrou tudo. Nossa. Foi feio. E aí só não disparou o airbag. Aí, cara, daí eu vendi esse carro. Eu vendi esse carro pra um cara que queria um Tida. Eu falei pra ele, ó, o carro foi batido, foi arrumado todo na concessionária, o carro tá zero, tá tudo perfeito, mas eu perdi a atenção pelo carro, cara. Eu não quero mais carro. Aquela paixão do carro, né? Daí ele tinha na época um Peugeot 207, que já era a versão melhor, né? Porque o 206 era uma bomba, né? E aí o cara me deu o 207 e mais uma volta. E a gente pegou essa volta e aproveitou pra casar e imobiliar a casa. Boa. Então a gente ficou com um carrinho bem inferior do que a gente tinha, mas deu o start no nosso casamento. E a gente começou a morar junto e tal. E a partir daí foi, entendeu? Eu tava trampando, a gente foi trocando de carro e tal, foi trocando de carro. Vou te fazer umas perguntinhas então, antes da gente parar o carro ali e conversar um pouquinho melhor sobre a tua profissão, a tua história de vida. Tu é bom na bolé? Te considera bom na bolé? Sou bom. Tu é bom na bolé? Sou bom. Então, vou fazer mais uma pergunta. Se eu fosse te convidar hoje pro desafio do crack, eu vou ter um desafio, tá? Vou ter um desafio só dos convidados. Tu te garante ganhar essa corrida? Ganho, lógico. Eu sou competidor, né? Eu sou atleta. Mas eu não gosto de perder nem no Paroímpar. Não perguntei aqui, o moço já te tirou a carteira aqui, mano? Nada. Cego no carro? Nada. Mas é bom no braço, pelo menos, né? Se largar ele aqui no carro aqui, ele nem sai aqui andando. Nossa. Mas com quantos anos tu tirou a carteira, homem? Com 18. Com 18 anos? 18. Logo que fez 18 já... Tava contando os dias. Mas o teu tempo ainda já era com autoescola ou ainda era não delegado? Velho. Não sou tão velho assim, né? É autoescola. Aula teórica, aula prática e tal, né? Boa. Gente, Rafael Sombra, Wellington Madeira, vamos encostar o carro agora, vamos conversar, conhecer um pouquinho mais da história desses dois caras aqui. Então fique ligado, logo vamos estar aqui fora, na parte de fora do carro, conversando melhor. Vocês vão entender um pouquinho mais da história desses dois grandes atletas, do professor e do aluno. Fique ligado aí, bora! De carona com crack, continuando a entrevista fora do carro, para saber um pouquinho mais da história do nosso professor Rafael Sombra. Rafa, me conta aí, como é que tu entendeu, quando é que foi que tu entendeu que a tua profissão de professor de luta, realmente estava fazendo importância, aonde tu entendeu que realmente, pô, é isso que eu vou fazer de fato, está impactando na vida dos meninos? Conta um pouquinho mais para nós, hoje, o do professor Rafael Sombra. Cara, eu acho que a virada de chave, né, que te coloca como um professor, alguém que faz a diferença, não tem, naquele momento não teve nada a ver com questão financeira. Era com a questão de alcançar objetivos planejados. Então, quando eu comecei no mundo da luta como treinador, acho que o primeiro objetivo que um treinador tem é ter o seu primeiro atleta, né? Ele lutar e ele ter êxito dentro do cage ou dentro do ringue. Então, quando eu botei o meu primeiro atleta para lutar, isso a gente pode dizer aí que foi mais ou menos aí com 6, 7 meses sendo treinador no meu start, né? Foi quando eu botei o meu primeiro atleta. Foi numa luta de Muay Thai, né? Foi uma luta de Muay Thai amadora. E, cara, foi uma luta horrível. Foi horrível. E, cara, eu fiquei tão emocionado com aquela vitória que eu mostrava pra todo mundo o vídeo, cara. Porra, olha essa luta aqui. E ninguém aguentava ver a luta porque ela era horrível. Mas eu tava muito emocionado por ter conseguido.
Eu me lembro como se fosse ontem, estava no evento só eu, a minha esposa e o meu atleta. Nós não tínhamos torcida, nós não tínhamos pessoas apoiando, eram pouquíssimas pessoas. E naquele momento era eu, a Fernanda e o Andros, que era o nome do meu atleta, que hoje ele não treina mais. E a gente foi lá, fez uma luta contra uma academia que já era bem conhecida. Não valia nada, uma luta amadora. E, cara, foi horrível. Foi uns clinches horríveis, mata-cobra. Mas pra mim aquilo ali foi, cara, foi emocionante. Foi tu ver o teu aluno com a mão levantada, aquela sensação dele te agradecer. Porra, Sombra, muito obrigado, tu realizou um sonho. Ali foi a virada de chave que eu vi, pô, aquilo ali pode acontecer. Aquilo ali pode dar certo. E aí, ainda assim, muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim, Sombra, tu é maluco, isso não vai dar certo, isso não tem reconhecimento, isso é coisa de marginal, isso não dá dinheiro. E não foram muitas pessoas. Aquele certo preconceito ainda, né? Existia ainda, porque eu vim lá do Vale Tudo, né? Sim. O Madeira não era nem nascido, eu acho, quando existiu o Vale Tudo. Ele devia ter 5, 6 anos de idade. Então, naquela época era muito marginalizado. A galera, pô, saía na mão na rua, não que era o meu caso, não. Mas muita gente fazia isso, de brigar em festa, brigar na rua, rivalidade de academia. As regras da luta eram regras que não eram bonitas de se ver, porque valia chute na cabeça no chão, eram coisas... Real, né? Eram coisas que, pô, era muito brutal, assim, que não trazia a sensação de ser um esporte. Mas a galera praticava isso, era o que tinha. Então tu vem desse tempo onde realmente ninguém era remunerado, pouquíssimos atletas conseguiam o seu êxito lutando na época do Pride do Japão e tal, mas eram pouquíssimas pessoas. E aí as pessoas diziam, Sombra, tu é maluco, cara, você tem que fazer outra coisa e tal. E eu sempre fui contrariando estatística, né? A minha esposa foi uma das poucas pessoas que me apoiou, que falou, não, vai dar certo, vambora, vai dar. E eu tenho certeza que mesmo ela sem saber se ia dar ou não, ela apoiava, mas era uma das poucas pessoas que olhava para mim e dizia, não, vai dar. E deu, né? Pô. E deu muito, né? Vou aproveitar que deu certo, só para pegar o gancho. Em 2017, para quem não sabe, o Sombra foi eleito melhor professor. Ou tô errado? Não, então, na verdade, 2017 foi a terceira vez que eu fui eleito. A terceira vez? A terceira. Poxa. O meu primeiro título como treinador foi em 2013. Então, em 2013, a gente já tinha... a gente não tinha estrutura, a gente tinha estrutura humana, que eram muitos atletas muito talentosos, que já faziam parte da equipe, que a gente construiu do zero. Alguns já chegaram prontos e tal, mas a grande maioria do zero. E em 2013, me lembro como se fosse hoje, porque existia muita rivalidade entre as academias de Porto Alegre, rivalidades sadias, e todo mundo queria ser o campeão. Todos os professores queriam ser o melhor professor, as academias queriam ganhar como a melhor equipe, e os atletas como o melhor atleta. E eu nunca vou me esquecer que era o prêmio Nas Grades, que era um blog que existia dentro do Rio Grande do Sul, que todo mundo queria ser entrevistado pelo Nas Grades, o Edu. Não sei se é do teu tempo, Madeira. Então, pra ver como é muito novo, cara. Aproveitando, depois eu quero saber como é que ele chegou. Tá, não, beleza. E aí todo mundo queria uma entrevista com o Edu e tal, cara, e eu tive a oportunidade de ser amigo pessoal dele, e isso não interferiu em nada, porque era feito através de votação as coisas, e, pô, dei muitas entrevistas lá, consegui difundir o trabalho da Sombra Team lá, e teve a cerimônia de premiação, ninguém sabia quem tinha ganho, e para minha surpresa, em 2013, a gente venceu. Nas 4 categorias disputadas, a gente venceu as 4, que foi melhor equipe, melhor treinador, melhor atleta e atleta revelação. Então a gente saiu de lá assim, tipo, de alma lavada, e aí talvez nesse momento tenha sido a segunda chave virada, né? Pô, virou a chave, os caras são os melhores no que fazem, eles foram eleitos, a galera já lutava fora do Brasil, alguns e tal, mas a gente não tinha estrutura. Por quê? Porque a academia que a gente treinava era uma academia de musculação, que tinha um espaço de tatame, no qual era sublocado para nós.
E ali rolava os treinos. Então era um tatame, não tinha... Era a parede dos lados, era equipamento velho e tal, porque realmente a gente não tinha poder financeiro para estar melhor. Patrocinadores, então, nem se fala. O que tem hoje de fomentação de mercado não tinha 1% no passado. A gente está falando de 10 anos atrás, né? Então, para mim, foi uma realização pessoal, né, monstruosa. Eu fiquei sem dormir. Eu cheguei em casa assim, caralho, eu ganhei o melhor treinador e tal. E isso me abriu muitas portas. Pessoas que não me conheciam passaram a me conhecer. Atletas que não me conheciam passaram a me conhecer. O número de alunos da academia aumentou. Então aí foi um start de virada de chave assim, cara, que foi impressionante. O Madeira em 2013, tu tá com 20, pô, tu tinha 10 anos de idade, imagina, o Madeira tinha 10, todo ranhento em casa lá, correndo, e a gente tava fazendo história já, entendeu? Então, eu acho que esse momento aí foi o segundo momento, né? O primeiro foi a primeira vitória, trabalhou, e aí virou a segunda chave quando a gente ganhou a primeira premiação como total, né? Equipe, treinador, atleta, etc. O reconhecimento merecido, vamos. Reconhecimento, mas ainda assim, né? Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer poder proporcionar o melhor, mas a gente entende que a gente precisa de dinheiro para a gente ter conforto, a gente ter lazer, a gente ter a comida no prato, o estudo. Então, todo mundo quer ser reconhecido, mas tá, e aí eu te pergunto, aonde que entrava o dinheiro nessa época? Não entrava, era no amor mesmo, entendeu? Era onde? Nos alunos que tu dava aula, num personal que tu tinha aqui, um personal que tu tinha ali. Eu acho que foi 2013 ou 2014, agora eu não vou me recordar, que eu consegui botar o meu primeiro atleta para lutar fora do Brasil, foi na Rússia. Foi um marco no Sul aqui, porque além de nenhum gaúcho ter lutado na Rússia na época, nenhum brasileiro tinha vencido na Rússia. Brasileiro. E aí o moleque foi lá e deu show e nocauteou. Arregaçou. E a gente ali deu mais uma alavancada. Que aí na época foi o Dmitry Zebrowski. Então ali virou mais uma chave. Pô, os caras lá do Sul assinaram num evento russo, lutou com o campeão, pegou a luta com 10 dias e nocauteou o cara. Quem são esses caras? E aí a chave deu mais uma virada. Isolou forte. E aí começou cada vez mais vir mais gente, a gente ter mais material humano, mais profissionalismo, os primeiros apoiadores, os primeiros patrocinadores, e aí as coisas começaram a andar. Hoje nosso mestre é empresário, né? Dá para dizer assim, que Empresário. abriu a sua própria academia de luta, né? Começou em 2011, se eu não estou enganado. Quando tu decidiu largar tudo mesmo, eu tô sabendo que tu era, né, estagiário de administração de empresa e tu resolveu largar tudo para assumir isso. Lá em 2011, isso? Pá, então vamos voltar atrás lá, vamos voltar no passado. O que aconteceu? Eu me formei no colégio, com 17, 18 anos, rodei no terceiro ano, foi um ano assim que pô, isso não pode fazer, Madeira. Não, tu já acabou o colégio, né? Ah, não, tá bom. Acaba. Não, porque pra mim, eu falo pra todo mundo, pô, tem moleque lá na academia, lá que tem 17 anos, vai ser um estouro. Meu, Madeira já tá com 20, caralho, o tempo passa, né? Vai falar isso, né? E aí é o seguinte, eu me formei no colégio, já treinava jiu-jitsu, já treinava muay thai, treinava boxe, queria ser atleta, né? Eu nunca pensei em ser treinador, meu primeiro passo era ser atleta. Pô, eu quero ser atleta, eu quero sair na mão, quero ser que nem esses caras aí que eu vejo na televisão. E estudava administração de empresa junto, por quê? Porque o meu irmão era formado em administração, tinha um cargo na época nas lojas Renner, que era um cargo de gerência, estava muito bem financeiramente, e ele dizia, pô, você tem que se formar em administração, tu vai te formar, antes de te formar eu vou arrumar um estágio para ti, tu vai trabalhar comigo, depois eu vou te colocar em bons cargos e tal. Então, a minha família, né, sempre me pressionou em relação a isso. Né? A minha mãe, eu perdi ela com 6 anos e eu fui criado pelo meu pai e quando eu me formei no colégio, meu pai, pô, não, tem que ir para administração e tal. E eu fui. E aí eu cursei até, se não me engano, pô, cara, 6º ou 7º semestre. Eu tava quase terminando. Foi bem ainda. Fui bem, pô. Eu era inteligente, assim, em relação a números. E sou até hoje, assim, tipo, se tu me der números, eu processo na minha cabeça de forma muito rápida, assim,
e até acho meio bizarro isso, assim. Então eu tinha muita facilidade para aprender, para olhar, assim, não estudava, ia bem pra caramba, assim, sempre. E dizia assim, pô, isso aqui é legal e tal, mas, cara, isso aqui não me dá tesão. E aí, na época, para levantar um dinheirinho, né, eu trabalhava numa lotérica. Eu era caixa de uma lotérica. Fazia jogo do bicho, né? Nem sabe disso aí, né? Famosa aposta. Sabia? Não, todo bicho não sabia o que eu fazia. Não falei pra ninguém. Como é que tu sabe? Olha que pesquisei, não sabia. Hein? Ó, jogo do bicho, era pagamentos, era uma tabacaria junto com uma lotérica. Então ali eu passava a minha tarde inteira, estudava de manhã, minha tarde inteira, e nos horários vagos eu treinava. Pô, aquilo ali não tava feliz pra mim, cara. Aquilo ali tava foda. E eu fui levando. Até chegou um ponto que eu já treinava muito, já era dedicado, já competia no jiu-jitsu, já tinha lutado Muay Thai, e queria aquilo pra mim. Mas era só um sonho muito, muito, muito distante. Pra te ter uma ideia, o meu professor na época, que era o meu professor, a minha referência, o cara que pra mim era o pica da galáxia, nem ele tinha conseguido estrear no MMA ainda, porque não tinha espaço. Era vale tudo ainda, né? Sim. E aí eu tava com ele ali, comprando o sonho dele junto e estudando. Aí até que chegou o ponto que eu falei, cara, eu não quero mais isso aqui pra mim. Eu quero estudar educação física, eu quero estar nessa área, eu quero estar no meio, eu quero estar junto. E aí cheguei pro meu pai, que pagava a minha faculdade junto com uma pensão que eu recebia pela morte da minha mãe. Então, era para eu estudar, faltava um pedaço ali, meu pai botava esse pedaço para eu me formar e tal. Então, eu tinha até os meus 21 anos ali para eu me formar. E aí, cara, o que aconteceu? Aconteceu que eu larguei e falei assim, pai, eu não tenho dinheiro, eu não trabalho, diferente do que muita gente pensa isso. E cara, eu vou te falar que eu nunca falei isso pra ninguém, nunca conversei isso com ninguém, o Madeira também não sabe sobre isso, mas muita gente acha que o Rafael Sombra vem de família rica, que o Rafael Sombra sempre teve condição financeira. Eu nunca fui pobre, mas também eu nunca fui rico, e nem classe média. O meu pai era aposentado da Caixa Econômica Federal com um salário mínimo. E era só eu e ele, e a minha madrasta. Então, meu pai nunca deixou faltar nada de prato de comida, mas a gente nunca teve luxos dentro de casa. Sim. Então, eu nunca tive a oportunidade de ter coisas, por exemplo, que os meus colegas de colégio, porque eu estava num colégio particular por conta da pensão da minha mãe, tinham roupas caras, porque era um colégio caro. Então, eu tive boa educação. Mas eu não tinha como acompanhar aquela galera ali. E eu entendia isso, para mim estava tudo certo. Mas diferentemente do que todo mundo pensa, pô, Sombra playboy e tal, mas a galera nem imagina que eu nunca tive nada. Eu sempre vivi, batalhei, sonhava e sempre fui um sonhador em relação, pô, um dia vai dar certo. Então eu era quebrado. Larguei o estágio, larguei a faculdade, falei, pai, eu preciso só de uma ajuda tua. Eu preciso que tu pague para mim o primeiro semestre. A partir do primeiro semestre eu vou correr atrás do estágio e eu vou me formar. Eu já namorava com a Fernanda. Então a gente vai fazer 16 anos. 16 anos juntos, né? Pô. Então ela pegou tudo isso aí. Ela pegou, né, lá do Rafael com que só tinha sonho. Guerreiro, né? Guerreirão lá. Larguei. Meu pai pagou. Ó, vou pagar o primeiro semestre. Meio contrariado, né? Vou pagar o primeiro semestre e, ó, depois é contigo. Falei, fechou. Nem tinha acabado o semestre, já estava trabalhando. Meu primeiro trabalho na faculdade de Educação Física, continuei treinando, né? Porque era o meu sonho. Mas meu primeiro trabalho foi lá no shopping Moinhos de Vento, com recreação para criança. Então eu ficava naqueles parquinhos que o pai e a mãe deixam o filho, vai dar a banda no shopping, o filho terrorista, vão largar esse moleque aqui, entendeu? E o cuidador ali que se vire, entendeu? E era tipo isso aí mesmo, entendeu? Aí tu imagina, você está num shopping onde o nível social é altíssimo, né? As crianças, na sua grande maioria, educadas, mas tinha uns que, meu irmão, que era terrorista. Parece que não tinha educação. Terrorista, que era criança, né? Porque era de 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade. Pô, aí tu imagina, loucurada, né? E ali eu trabalhei, cara, acho que 6 meses. Eu consegui terminar o semestre e pagar a minha faculdade, né? Com o dinheiro do estágio. Saí dali,
E no segundo semestre eu fui trabalhar com futebol. Né? Eu fui para uma escolinha do Inter, né? Na qual eu era preparador físico. Então eu já comecei a ter uma interação com a minha área. Show. O esporte em si, né? Treinava, né? Continuava treinando normal. O sonho não tinha acabado, o sonho estava ali, entendeu? Mas eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, a luta não dava nada. Né? Então, o que aconteceu? Eu trabalhava como preparador físico de goleiro, porque no colégio eu era goleiro. Então eu tinha uma noção de goleiro. Sim. Então, pô, já vou aproveitar isso aí, vou trabalhar com os goleiros, e o cara assim, pô, a gente tem que contratar o preparador físico eu mesmo. Tô aqui. Tu conhece? Lógico. Isso é porra nenhuma. Entendeu? Eu sabia da luta, do futebol, e aí comecei a ler, estudar. Como é que funciona, falar com amigos que já trabalhavam com futebol. O salário era uma merreca. Tipo assim, vamos botar nos dias de hoje, R$300 para trabalhar, tipo assim, segunda, quarta e sexta, o dia inteiro, a tarde inteira, né? Porque era escolinha, né? Sim. Então era dias pausados. Mas a faculdade era, tipo assim, era 3 cadeiras dava isso aí, né? Mais ou menos. Ok, aí o que eu fazia? Todo final de semana tinha jogo. A molecadinha ia ter que jogar não sei aonde e os professores ganhavam 100 pau por jogo. Pô, naquela época. E ninguém queria ir, porque, pô, família, né? A gente quer ficar em casa. E o Sombra, não, eu quero ir. Bora. Jogo é comigo. Viagem é comigo. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho para pagar o quê? Pagar o meu rango lá na faculdade. Eu já tinha um carro, no qual eu vou contar a história, né, para vocês aqui, que eu já tinha ele e porra, precisava de dinheiro para andar com aquele carro. Bebia pelo jeito. Essa é a verdade. E aí eu conseguia me manter ali, cara, me manter ali com o básico do básico do básico, pagando minha faculdade. E assim eu levei. Eu não me recordo agora se eu fiquei 6 meses ou 1 ano lá, mas foi algo que conseguiu me manter por um tempo ali nas 3, 4 cadeiras, até que eu recebi uma proposta para ir trabalhar numa academia de musculação. E aí foi aonde começou o start do Sombra, como treinador, porque aí eu já devia ter o quê? Uns 20, 21, mais ou menos 22. E essa academia era uma academia com poder aquisitivo relativamente alto, numa zona muito boa, era na Silva Jardim, e eu era professor de musculação, já tinha eu já treinava musculação, então eu tinha uma noção e entrei como estagiário ali. A partir desse momento tinha um tatame na parte de cima. E aí um dia, eu trocando uma ideia com um aluno, falei, pô, irmão, eu sou faixa azul de jiu-jitsu e tal. E ele, pô, sério, Sombra? Eu falei, sério, meu. Pô, cara, eu queria fazer umas aulas e tal, mas eu sou meio tímido e tal. Pô, será que tu podia me dar umas aulas? E eu, aquela inocência, dei aula de graça. E aí, porque pra mim, pô, vou ter um contato com o jiu-jitsu com uma pessoa, entendeu? Pô, é o que eu quero, eu tô dentro do que eu quero. Aí dei uma aulinha aqui, aí o cara falou pra outro, meu, Sombra, pô, tem uma metodologia legal, cara. E aí eu já treinava muito tempo Muay Thai também, comecei a dar umas aulinhas de Muay Thai meio particular, e o cara olhou pra mim e disse assim, meu, tu quer assumir uma turma aqui? Ah, que top. A gente monta uma turma de Muay Thaizinho aqui pra ti, porque o kimono era mais difícil, né? Sim. Tinha que comprar o kimono e tal, e o cara era muito pela grana, então quanto mais aluno entrasse rápido pra ele era melhor. Então, aí comecei a dar umas aulinhas ali. Eu dava aula na musculação, tipo, aí olha só, era das 4, vamos supor, era das 5 às 10 da noite. Aí dizia assim, Sombra, 7 da noite tu vai subir pra dar o Muay Thai. Eu não ganhava mais nada por isso. Eu tava dentro do meu horário, entendeu? O cara malandrão, malandrão. E eu, pô, tô aprendendo. Bora. E aí ia lá, a aulinha, eu acho que eu trabalhei 1 ano ou 1 ano e meio nessa academia. Eu fiz muito network lá. Conheci muita gente com grana, gente importante, gente que me incentivou muito. E ali eu consegui realmente fazer um estágio de verdade, né? Porque tu aprendeu muito ali. E aí, no momento certo, eu saí dali. Eu saí dali com o coração partido, porque eu gostava daquele local. E nunca vou me lembrar. Foi a primeira vez, assim, que eu fiquei... Como é que eu posso explicar? Eu fiquei emocionado comigo mesmo. Porque me ofereceram uma carga horária bem alta. Tipo assim, era... tu vai trabalhar aqui do meio-dia até as 10 da noite.
e eu estudava de manhã. Nesse período eu parei com os meus treinos, porque eu não tinha tempo, mas eu tinha que ganhar dinheiro, porque já estava com mais responsabilidades, não era só mais o estágio, eu tinha uma mulher, e ela também trabalhava, e a gente queria conquistar as coisas, não era mais só o sonho. Aí, porra, o sonho, cara, eu preciso e tal, né? Mas aí os caras me ofereceram um trampo de 10 horas dentro do local para ganhar R$1.000 na época. Cara, R$1.000 naquela época, para mim, que ganhava 300 pila, em outro estágio, eu falei, caralho, eu vou ganhar R$1.000. Eu fiquei emocionado. Trabalhava que nem um louco, mas era R$1.000. Chegava no final do mês, pô, R$1.000. Pá, R$1.000, cara. Caralho. E aí, eu, pô, tô ganhando dinheiro de verdade. É na minha cabeça, né? Mas aquilo pra mim era muito bom. E aí eu recebi uma proposta de outra academia, que era a academia onde eu treinava. Meu professor não estava mais lá, mas era o mesmo espaço, tinha musculação e tal. E aí era onde eu treinava. E ali eu comecei a trabalhar na musculação e na recepção da academia. De boa. Tava ganhando mais, tava empolgadão, tinha uns personagens já que iam ali. Já tinha mudado a minha realidade de vida porque eu tava ganhando mais. Eu sempre fui muito bom com dinheiro. Eu não sou o cara que esbanjo, mas esbanjo no momento certo. Sim. Quando posso. Nossa. Não boto o pé pelas mãos. Sempre fui muito bom com dinheiro, muito bom mesmo, muito responsável. Então eu conseguia guardar uma graninha. Cara, eu comecei a ver a vida diferente. Né? Porque eu tinha condição de levar minha mulher para jantar, de comprar uma roupa legal, coisas que eu não podia fazer antes. Eu queria e se fizesse, faria me endividando. E aí não é legal. Não é legal tu poder fazer, né, de coração aberto. Pô, tô bem, entendeu? Poucas coisas. Ah, vou comprar uma camisa maneira. Comprar lá, chegar ali e comprar à vista, consciente, entendeu? Não, agora eu vou fazer em 12 vezes aqui e vou me enforcar. Entendeu? Tipo isso. E aí, comecei a dar uns personal de luta, aonde entrou o meu primeiro atleta. Aí entrou aí. Quando eu conheci ele... Nessa transição que tu já estava treinando, estava dando aula, e ele entrou... Nessa academia onde eu assumi aí a recepção mais a musculação. Eu conheci esse menino, treinei ele ganhou, e ali eu pedi um espaço para dar aula. Eu posso assumir uma turma aqui, fazer meio a meio, o cara paga, vamos supor, R$100, 50 fica para academia, 50 fica para mim. O cara, assim, eu nem lembro se esse era os valores, assim, mas era um pouquinho mais baixo. Acho que devia ser uns 70 pila. Aí eu dava aula de MMA, jiu-jitsu, porque nessa época eu já era faixa roxa de jiu-jitsu, e boxe. Eu dava essas 3 modalidades, eu tinha 3 horários no dia, tá? Cara, foi questão assim de 6 meses, eu tinha 150 alunos. Dominei. Foi absurdo. Não tinha mais aonde socar, nego. Não tinha mais. Os caras ficaram apavorados. E foi bem quando surgiu assim o baque do UFC. E aí juntou tudo. Porque aí que o Belfort lutou na Globo, a galera viu como esporte diferente. Onde é que tem esse esporte? Pô, tem lá no Menino Deus com Sombra. E aí as minhas aulas eram lotadas, brother. Era lotado. Ninguém sabia nada. A galera era do zero, mas era lotado. E aí foi onde eu comecei a realmente a ganhar dinheiro. Só que ainda assim, eu tinha uma rotina na qual eu trabalhava na recepção, na musculação, nas aulas e a faculdade. Então saía de casa às 6 da manhã e fechava a academia meia-noite. Eu fechava. Então, coisas que... Faltava pouco 24 horas no dia. Não, direto. A minha mulher tem um lugar no céu, entendeu? Porque ela aguenta isso, ela aguenta isso desde sempre, porque eu sou assim ainda. Eu só mudei o tamanho das responsabilidades. Hoje eu trabalho tanto quanto com mais responsabilidades. E aí foi o dia que eu fiquei com um impasse, que foi qual? Pô, eu posso abrir mais turmas aqui, gerar mais alunos, ou eu fico na recepção aqui parado ganhando um X. Mas eu tinha medo de sair. Eu tinha medo. Eu sempre fui um cara, para isso, muito conservador. Sim. Né? E eu ficava naquela, pô, e agora? Porque eu trabalhava na recepção nos horários nobres, assim, das 6 da tarde até meia-noite. Sim. Pô, a galera sai do trampo e a galera quer
treinar, entendeu? E aí tava o Sombra sentado na recepção, ganhando R$500 para ficar 6 horas ali, né? E aí foi aonde, mais uma vez, a minha mulher olhou para mim e disse assim, cara, tu tem muito potencial, o que tu tá fazendo sentado aqui? E eu com medo de sair, porque, pô, será que eu vou sair? E aí eu vou abrir, vai entrar outro cara no meu lugar, eu vou abrir o horário, não vai ter aluno e me fudir. Né? Medo de perder. Medo de perder. E aí foi aonde eu pedi, pá, cara, não quero mais, posso sair, posso abrir, à noite. Não, tá, não, meio contrariado, porque eu era um funcionário bom, de confiança, mexia com dinheiro, o caixa sempre bateu certo. Então, pô, tu tem um funcionário desse, tu não quer abrir mão desse cara. Ninguém né? quer fazer. Mas aí eu falei, pô, pra mim é melhor e tal, e aí eu tomei coragem, com muito incentivo dela, saí. E aí explodiu. E aí as turmas da noite também lotaram. E aí foi quando o Sombra começou a se ver ganhando, pô, 5, 6 mil reais por mês, entendeu? E aí eu comecei a não ver tanto dinheiro na minha frente. Porque eu nunca tive isso. Foi um salto, assim, de 1.000 pila, 1.000 e poucos reais, assim, para 3, 4 meses de trabalho e... Foi mais que certeza que era isso que tu tinha que fazer. Claro, e aí já vinha os atletas, as aulas, as viagens, o reconhecimento, o prêmio nas grades, tudo foi na mesma época. Então, olha que virada de chave, né? Foi para tudo, né? Para a parte financeira, para a parte profissional e tal. E aí, sim, a partir desse momento eu falei, cara, nunca mais quero pensar em outra coisa a não ser fazer isso. Só que isso, o Sombra já não era mais atleta. O Sombra não deu certo como atleta. O Sombra foi um atleta frustrado, porque não tive oportunidade, Sim. não tive um treinador. Quisesse eu ter um Sombra comigo para me pegar pela mão e me fazer campeão. Eu não tive, eu corri por fora, meu professor foi embora, foi morar fora do Brasil. Ele foi ganhar o dinheiro dele com a luta fora do Brasil, porque a luta não remunerava aqui ainda. E eu me vi nesse embate. Depois eu fiz algumas lutas de MMA, né, por ego pessoal. Sim. Com mais estrutura, com mais tempo. Uma equipe. Com nome já. E aí eu fiz lutas para mostrar para aquela galera que me acompanhava, o meu treinador sai na mão também, entendeu? Porque muita gente falava, pô, Sombra treina os caras, mas não luta. Eu ouvia muito isso. Mas na academia eu saía na mão com todo mundo todo dia. Mas ninguém me via dentro do cage. Então eu vou mostrar para esses caras que o Sombra entra dentro do cage e vence. Aí foi lá, lutei e venci. Aí entrou uma nova geração de atletas. Isso já era 2015. Mesmo papinho furado. O Sombra foi lá e lutou de novo para mostrar para os caras que o Sombra sabe fazer. Fui lá e ganhei de novo. Então, mas não foi por nada, foi porque eu tive que provar para muito falador que falava isso na época. Hoje, ninguém fala, todo mundo sabe que é o Sombra, o que o Sombra fez, o que o Sombra faz pelo esporte. Hoje, se chega um cara e fala isso para alguém, cala tua boca, tu nem conhece esse cara, tá ligado? Fica quieto aí. Hoje, as pessoas entram em minha defesa em relação a isso, porque conhecem a minha história, o que eu fiz pelo esporte, e quando eu botei a minha cara a tapa sem precisar. Porque tu imagina, o cara é linha de frente, o cara tem um monte de atleta, o cara é bem sucedido. Todo mundo quer a cabeça desse cara, irmão. Aí eu vou lutar com um cara lá por quanto? Por R$1.000? Por R$2.000 e perde. Olha o quanto eu teria perdido com isso. Mesmo assim, eu botei a cara e botei o meu legado daquele momento ali à prova, entendeu? Então tem que ser muito homem para fazer isso. Não homem, tem que ser muito ser humano para fazer isso. Para te não ter medo de uma derrota, das consequências, ou o que as pessoas elas vão falar. Porque tu pode perder, teve uma performance ruim, foi um dia ruim de trabalho. Mas ninguém quer saber se foi um dia ruim de trabalho. Só vão dizer que o Sombra é um meado, o Sombra perdeu. A cobrança vem igual, né? Lógico. Então a gente botou a cara a tapa. Então, e ia botar mais uma vez agora, em outubro de 2022, ia ser minha última luta contra o Thiago Tavares, ex-UFC, um cara duríssimo. Ia ser uma mega luta principal e tal, bolsa altíssima, e o Thiago Tavares, faltando 2 semanas, eu falo mesmo, ele deu migué, ele lesionou o ombro, lesionou porra nenhuma, entendeu? Porra nenhuma, porque ele não mandou exame, ele não mandou nada, e eu não vou ficar passando pano porque eu me dediquei, eu treinei, eu fiz dieta, eu investi, eu capitalizei um monte de patrocinador para esse cu de cachorro sair, entendeu? Esse é o papo reto. É porque eu sei o quanto eu me dediquei, o quanto foi difícil para mim manter a minha rotina e treinar.
Foi pro desafio, tava pronto pro desafio. Foi foda, entendeu? Eu fiquei muito frustrado porque eu ia fazer um show. Se eu ia ganhar ou não, não sei, mas que ia ser um show, ia. E aí esse cara, ele brincou com a situação, porque ele viu que começou a ficar difícil para ele viu que o profissionalismo estava acontecendo, e aí ele não quis botar o legado dele à prova. Né? Então, ok. Então, sempre que eu puder falar sobre isso, eu vou falar e tomara que chegue cada vez mais nos ouvidos dele. E se o dia eu tiver cara a cara com ele, eu vou olhar pra ele e vou dizer, tu é cu de cachorro porque tu saiu da luta. Não foi pro desafio? Não por medo, porque ele é um cara que lutou UFC, ele lutou com o Khabib, tá ligado? Ele é um cara duríssimo. Experiência já. Mas ele não aceitou com medo de manchar o legado dele com um cara menos experiente. Isso é um fato. Sim. Ele não ficou com medo de mim, ele ficou com medo da situação. Porque ele aceitou a luta, que teoricamente é o Sombra com pouca luta, vou lá dar meu showzinho. E aí começou a procurar, a pesquisar os treinadores que eu contratei, os sparrings que eu tava tendo, os patrocinadores que entraram comigo. Pô, esse cara não tá brincando. E aí ele viu, naquele momento, o legado dele ali à prova. Então eu tenho certeza que foi isso. E se ele assistir, ele vai dizer assim, porra, nem posso falar nada porque essa porra mesmo ela é verdade, tá ligado? Então é tipo isso. Cara, eu falando em legado, vou aproveitar o gancho e vou perguntar. O Madeira, ele chegou até em ti, a gente conversou nos bastidores aqui, ele chegou até em ti de uma forma um pouco diferente, né? E eu queria saber como é que ele chegou até aqui, porque eu sei que tu tem uma galera que segue, eu sei que tu tem uma galera que vai até ti, te procurando para te treinar, né? E eu sei que a história do Madeira também é muito bonita, eu sei que tem algumas lutas e boas vitórias, né? Eu queria saber como é que foi o Madeira, como é que ele chegou até em ti e como é que foi essa união e o que fez vocês dois darem tão certo para ele tá crescendo do jeito que está crescendo, né? Tá. O Madeira, todo mundo sabe, ele treinava na Tim Nogueira, aqui em Viamão, que é até próximo daqui, alguns quilômetros para frente aqui. E ele sempre foi conhecido no meio, né, por ser um moleque muito jovem. Acho que tu começou com quantos anos? 14? Não, a treinar, 14? 12. Mas quando tu entrou no MMA ali, já eram uns 14 anos, né? Só que ele era muito alto já, era muito grande para a idade dele. Realmente era assustador, assim, porque tu não vê uma criança de 14 anos, pô, com 1,90 m, entendeu? Tu não vê isso aí. Eu tô sempre em todos os eventos, campeonatos de jiu-jitsu, onde tem muitos kids lutando, e tu vê 1% tem esse diferencial. E aí ele treinava lá na Tinogueira, né, do Jonathan, e eu fui conhecer ele pela primeira vez no primeiro evento de MMA que ele lutou, né? Que a gente brinca com ele até hoje, que ele pegou um gordinho que devia ter 1,50 m. Aí, quando eu vi, apesar de eu ver aquele moleque lá de grandão, aqui encarando o gordinho aqui com uma barriguinha aqui, eu falei, pô, esse cara vai matar esse cara, meu. Essa criança vai matar a outra criança, né? Eu pensei, né? Eu falei, pô, que loucura. E aí, eu me lembro que esse moleque não parava de me olhar, meu. Ficava me olhando assim, ó. E olhava pra galera da equipe, assim, mas olhando mesmo. Aí, sabe, a galera já é meio maluca, assim, pô, tá olhando da equipe, né? Que porra é essa? Ele ficava olhando. Aí, ele tinha como referência o Prego. Tem ainda até hoje. É um cara fantástico, né? E aí, ele ia lá, pô, Prego, e aí, tudo bem? Posso tirar uma foto contigo? Né? Desse jeitão dele bem educado, assim, né? Grandão, mas com a vozinha fininha, né? Aí, sempre olhando. Aí, o pai dele veio falar comigo. Pô, Sombra, posso tirar uma foto contigo e tal? Eu falei, meu, olha que é desse cara, meu. Eu tô dentro da academia desse cara. Aqui, a gente é rival. Os caras, porra, tem uma coisa aqui que não tá certo. Admiração, isso é admiração. Aí, pô, tirei foto com o pai dele e tal. Cara, o pai dele é uma pessoa fantástica. Uma pessoa assim, pô, um cara grandão, assim, um cara assustador. Meu, ele começa a falar contigo assim, tu, pô, esse cara aqui, eu quero ele perto de mim, meu, tá ligado? E aí o Madeira, aí abriu o coração dele, entendeu? Aí um dia, num outro evento, a galera da equipe dele, tudo num canto do evento, e ele com nós. Ele com a camisa da Tinogueira com nós. Pô, eu quero ficar aqui com vocês. Tá, mas e a tua equipe? Não, eu quero ficar aqui com vocês. Ele não ia lutar, eu acho, né? Tava lá assistindo, né? Acompanhando. A gente tava com 2, 3 atletas lutando no evento. Ele tinha os colegas de treino dele também lutando. Mas ele ficou na volta ali. E aí foi o dia que o Prego falou pra mim, meu, o cara quer vir pra nós. Só que ele tá meio assim de falar contigo. Aí eu chamei ele, tu me chamou, eu chamei. Não, seu pai me chamou. Porque ele é bunda mole. Ele não quis me chamar. Ele mandou o pai dele me chamar.
Tava com medo? Pô, baita... Aí o pai dele veio, pô, meu filho, eu acho que não tá mais dando certo lá, porque não tem treino e tal, blá, blá, blá. Não, beleza, traz ele aqui na academia. Que tu tinha 15 anos? Traz ele aqui na academia. Aí chegou ele na academia lá, né? Ele e o pai dele, gigantesco, né? Ele grandão, chegou pro primeiro dia dele lá, né? Tudo envergonhado. Aí, com a vozinha fina, né? Pô, mestre, bom dia e tal, né? Treino era 10 da manhã ainda, né? Era, né? Não, eu fui no das 3 Então era de tarde. Aí era um dia, meu, que tinha 2 treinos no tatame, assim, aí eu pensei assim, já era um dia que eu tava meio irritado com umas paradas, assim, eu falei, quer saber, meu, vou testar esse moleque, meu. Bota as luvas aí, meu. Daí, bota a luva aí, meu. Aí ele botou a luva e tal, aí eu perguntei, tem alguma lesão? Não tenho nada. Aí botou, mas meu, caguei a pau, meu. Mas caguei a pau. Que bom que eu caguei a pau naquele dia. Porque agora o moleque tá zica, agora ele tá foda, velho. Então, Dá pra encarar ainda? puta, vou ter que dar uma treinada, velho. Eu vou ter que dar uma treinada, entendeu? Se nós fazermos um sparring em pé, eu tenho certeza que ele vai ter que tirar a mão. Eu tenho certeza. E aí eu caguei ele a pau. Aí começou a dizer que o joelho tava doendo, que não dava mais, que parou. Aí voltou no outro dia, aí cagamos a pau de novo. Aí voltou no outro dia, aí o prego cagou ele a pau de novo. Eu falei, se voltar é porque quer. E aí começou a voltar. Começou a voltar. Aí eu cheguei pro pai dele e disse assim, aqui ninguém vai passar a mão na cabeça dele. Esses gordinhos que ele luta, irmão, isso aí não é luta. Isso é brincadeira. Vou começar a botar uns caras pra ele da idade dele, Sim. de nível. A gente começou a casar lutas. O primeiro foi com um moleque... Primeira luta dele com 15, 16 anos. Eu fechei ele no amador com um cara que é maior de idade. Preciso que tu assine pra mim aqui. O cara, ele fez assim, eu falei, não, é comigo. Aí assinou lá, meio cabreiro, né? Meio nervoso, assinou, né? E aí chegamos no evento lá, né? Evento pequenininho. Aí o cara olhou pra ele assim, né? O cara já é fortão, né? Com estrutura de homem, né? E ele com estrutura de criança, né? Porque é corpinho de criança, né? Grande de altura, mas é corpinho de criança. Aí o cara olhou pra ele assim, ele deu uma errada pra ti, né? Ele falou... Boa sorte pra ti. Tipo assim, tu vai precisar, entendeu? Mano, foi um espancamento. Foi sopa de sangue. Jorrava sangue do cara, assim, jorrava sangue. E eu falei, nocautei esse cara. Ele batia. Resumo, o árbitro parou a luta com ele jorrando sangue. Aí ganhou a luta e tal. Aí a galera, pô, quem é esse moleque? Aí lutou de novo, aí ganhou de novo. Aí lutou de novo no amador, ganhou de novo. A gente foi subindo o nível das lutas, né, pra ele. Até que chegou a estreia do profissional. Daí, no profissional, eu falei, Madeira, a régua subiu agora vai ser diferente e tal, é sem proteção, é 3 rounds de 5, o sonho começa agora. Até então, tu adquiriu experiência, porque no amador não conta pro teu cartel, né? É só profissional. E aí, a gente fechou ele com uma luta boa, o cara duro, faixa roxa de jiu-jitsu, bom trocador, o cara tinha uma luta e uma vitória, então era um cara duro. E ele estreante, e aí foi aonde a gente viu realmente que ele tem coração e que ele tem uma trajetória fantástica pela frente, porque nessa luta, ele estava bem na luta e tal, daqui a pouco entrou uma mão muito potente, e ele sentiu essa mão, tomou um knockdown, coisa mais linda, ele foi cambaleando do meio do cage até a grade, bateu na grade, caiu meio apagado, e o maluco veio mandando soco de tudo que foi lado, e ele já começou a virar de posição fetal, o árbitro foi botar a mão nele, comecei a gritar do corner, vira de frente, aí um olhando para lá, o outro olhando para cá, e o corpo dele foi respondendo porque estava bem treinado. Quando tu está bem treinado, o teu corpo responde sozinho às adversidades. Quando tu está mal treinado, teu corpo se entrega. E aí o corpo dele voltou ali naquela linha de voltar e ele tirou uma finalização da cartola. E aí foi quando todo mundo, pô, quem é esse moleque? Quem não conhecia passou a conhecer. Virou um destaque? Virou, pô, moleque com 17, a estreia foi com 17 anos, né? 18. Pô, 18 anos, 1,90 m e poucos, que é esse cara e tal. E aí fez a segunda luta, né? Que foi em Pejuçara, foi uma luta fácil, ele botou pra baixo, ganhou. E aí agora, né, pô, com um desfecho fantástico na terceira luta, né? Ele lutou o Spartacus, que é um evento nível nacional aí em São Paulo. Lutou o Hall Combat também, que ele pegou um cara da casa, foi espancamento também. Então ele já estava 3/0 assim, pô,
invicto, metendo a porrada, nada por decisão. E aí a gente foi lutar o Spartacus. Aí foi uma grande virada de chave, porque tu tá saindo do nível nacional, do nível regional, pô, tu tá indo num aeroporto, pegar um voo para enfrentar o cara que mora lá, entendeu? Pra mim, que rodei o mundo com a luta, é normal. Agora, pra ele, pela primeira vez pegar um voo, nunca tinha pego um voo. Sim. Pela primeira vez pegar um voo pra ir lutar na casa do cara, um evento que é um evento estúdio, que é fechado, não tem público, é só para convidados e é todo montado para televisão. Sim. Então tu imagina, é câmera na cara em todo momento. Né? É uma pressão diferente, é diferente. O psicológico tem que estar bom. Total, tu tem que estar bem treinado psicologicamente quanto fisicamente, porque é uma pressão diferente, é uma encarada diferente, é um clima diferente, é o cara da casa, ninguém tá torcendo por ti, entendeu? Passando ao vivo pro mundo inteiro, né? Narração em inglês, narração em português, o anúncer te anunciando em inglês, porque o evento é gringo. Sim. Então tu imagina essa pressão. Eu tô acostumado a isso, como treinador, pra mim é normal. Agora o moleque que tava com 3-0, pô, virou a chave, rompeu a barreira nível sul e subiu, pô, agora a gente vai ver. E aí eu não vi nada, porque ele acabou com a luta em 40 segundos. Surpreendeu. Assim, pegou, pô, agora ele vai sair comemorando que nem um maluco, tipo assim, frio, levantou, pegou a camisa, botou botou o boné e tal, aí deu aquela vibradinha ali, tipo assim, meu, já sabia que ia acontecer isso. Aí tu vê que a maturidade tá diferente. Daí tu A vê régua que já tá mais alta. aí tu vê que a régua subiu, que a idade já não faz tanta diferença. É o moleque que tá maduro mentalmente, entendeu? Então agora a régua vai subir de novo, porque para te chegar onde a gente quer, a régua tem que ir subindo, né? Tem que ir pegando adversários cada vez mais competentes, cada vez melhores, cada vez melhor ranqueados e em organizações boas. Então o Spartacus, ela é fantástica. Ela é uma organização que, por exemplo, hoje vai ter um Spartacus, é hoje, e o main event é o mesmo UFC, por exemplo. Entendeu? Então são caras que estão buscando o espaço de volta nesse evento. Então daqui a pouco vai acontecer uma colisão de um cara muito bom, cara que já rodou por alguns lugares, com Madeira. Então vai ser o teste dele, assim como todo mundo que consegue dar um passo a mais, passa por esse teste. Sim. Né? Então é normal. Às vezes tu perde uma luta dessa, mas tu perde por alguma situação, uma situação psicológica, um erro técnico e tal, dá a volta por cima, vê onde errou e aí vai de novo. Essa é a vida do lutador. Mas a gente trabalha muito para chegar lá e sempre a régua ir subindo, para chegar no objetivo cada vez mais rápido, né? Essa é a ideia. E tu sente isso dele também, que ele quer levar o nome da Team junto, em cada luta que ele vai, ele leva o teu nome. Ele leva o nome dele, mas o teu nome tá junto sempre. Não, ele leva o nome de todo mundo. Porque hoje tu fala da Sombra Team, tu tá falando do Rafael Sombra, tu tá falando do Lock Dog, tu tá falando do Newton Gavião, tu tá falando dos caras que fizeram história no mundo da luta. Não é só de mim. Hoje, o Rafael Sombra foi a Sombra Team ano passado, porque era só eu. Hoje, eu sou parte dela. Hoje tem muita gente que construiu ela junto e faz parte. E quando ganha todo mundo junto. E quando perde, o sofrimento também é de todo mundo junto, porque tu tá vendo o teu parceiro dar um passo para trás. E quando ele ganha, tu tá vendo ele dar um passo para frente. Então isso é muito importante. E claro que para ele, a gente tá junto e a gente... Claro que às vezes eu não posso estar junto. Com ele, eu tive em todas as lutas. Mas, por exemplo, agora eu tô indo embarcar para os Emirados Árabes ali pelo dia 10, 11 ou 12, e eu tenho um atleta que vai lutar dia 12. Pô, a luta que para ele é muito importante. Não vou poder estar junto, porque vai ter uma luta mais importante. Então, quando a gente consegue estar presente, eu tenho essa conexão com os meus atletas. Eu consigo passar tranquilidade, eu consigo traçar a estratégia no camp, a gente repassar essa estratégia, e aí tu vai trazendo essa tranquilidade desde a hora que tu está embarcando no voo, que tu está chegando no evento, que tu está conversando com os caras e tal. Tu traz uma leveza para a parada, porque, pô, a cabeça do cara que está começando é a cabeça do cara que está ali. Pô, câmera, pô, evento grande e tal e tal.
E aí eu já cheguei pra ele, pô, o dono do evento é meu amigo e tal, os caras estão muito empolgados pra te ver lutar. Tipo assim, isso traz uma expectativa, tá ligado? Então a gente tenta sempre trabalhar da melhor forma com cada atleta. Cada um funciona de um jeito. Tem cara que tu chega e mete o esporro, que o cara se diminui. Tem cara que tu chega e mete o esporro e aflorece o guerreiro dentro dele. Então cada um tem uma maneira de trabalhar. Isso é feeling de momento. Isso o treinador precisa conhecer o atleta, ele precisa tá em conexão com o atleta. Então eu acho que a Sombratinha é isso, né? Ela traz essa conexão, até porque hoje a gente tem outros treinadores. A gente tem treinadores que treinam também os atletas, que são responsáveis por isso, trazer essa conexão, por vezes estarem acompanhando nas lutas e eu não estou presente. Tem atleta que eu nem boto a mão no camp mais, porque eu estou cuidando de outros caras, a eles estão cuidando dos outros, então cada um tem a sua função ali, entendeu? Tá pronta, tá pronto. Aproveitando, né, essa história de vitória, né? 20 anos, poxa, 20 anos. Não sei se você sabe, né? Eu tentei lutar, né, lá no Minu, lá na Zona Sul. Não deu certo, dá pra perceber, né? Mas como o nosso prodígio aqui tá dando certo, eu quero fazer uma pergunta indecente. Vai dar pra chegar no UFC? Cara, isso não é uma pergunta indecente, isso aí é um fato. Isso é um fato. Isso eu não tenho dúvida disso. Pode ser daqui 1 ano, 2 ou 3, mas isso vai acontecer, isso é fato. Se eu não achasse que isso fosse acontecer, eu nem teria começado com ele. Eu só realmente coloco o meu tempo em quem eu acho que realmente tem chance de dar certo. Porque é um business, né? É um business que demanda tempo. E tempo é dinheiro. Né? E a vida é feita de tempo. Então a gente tem que botar a nossa energia e tempo em quem a gente acredita que vai chegar. Então são muitos fatores, é lógico, mas a tendência é que chegue e chegue rápido. Madeira, diz pra nós aí, quando é que é a próxima luta? A gente não sabe ainda, logo vou ter informação, mas podem ter certeza que na minha próxima luta vai ser um show, tá preparado? A última luta faz quanto tempo? 3 semanas. 3 semanas? E nocauteou no primeiro round em menos 50 segundos. Finalizei. Finalizou. No braço. O braço do homem. Mostra o braço aí, mostra o braço aí. O braço do homem é forte. Não dá pra brincar com o homem, né? Quem vê ele, por favor, não tenta a sorte. Eu quero saber de ti se a gente pode esperar alguma coisa de novo nesse ano ainda da Sombra Team, Madeira. Cara, esse ano tu pode esperar o melhor da Sombra Team, o melhor. Tu sabe que aquele papo que a galera tem assim, pô, o ano começa depois do carnaval. Pra mim, o ano tá acabando já, de tanto que eu trabalhei em janeiro e fevereiro. Eu trabalhei muito, muito, muito. Então a gente desenvolveu já muitos projetos, muitas coisas, tanto na minha parte pessoal, como treinador, como os atletas e tal. Então a tendência é que a gente esse ano tenha pelo menos 2 atletas assinados com o UFC. A gente tem 2 moleques que estão na porta, né? Um é ex-UFC, que é o Eduardo Garragori, que foi demitido, voltou, fez uma grande luta, venceu, vai lutar agora dia 13 de maio em Buenos Aires contra um argentino invicto e muito provavelmente ele vencendo, ele volte para o UFC, porque ele é o único uruguaio contratado, que foi contratado pela UFC. E o Vinícius Lockdog, né, que é um moleque que é fora da curva. Aquele ali, ele é o cara que ele vai ser não só um grande campeão, mas um showman. Porque ele dá o show, né? Ele entra no cage para dar o show. Já era para estar lá. Por que eu digo que era para estar lá? Porque ele já venceu muitas lutas duríssimas em cima de caras fantásticos em eventos de grande magnitude e sempre bateu na trave, né? E a última batida de trave foi que veio a pandemia e aí a gente ficou 2 anos sem eventos no Brasil. Isso quebrou todo mundo. Não só nós, quanto todos os treinadores que tinham atletas na porta do UFC. Então o UFC ele suspendeu a contratação de brasileiros por 2 anos. Então a gente assinou com o IO Warriors, no caso, dos Emirados Árabes, que é um evento fantástico, evento que nos dá suporte, paga muito bem. Ele vai fazer agora a 6ª luta dele lá. Ele venceu 4, perdeu a última, que ele estava defendendo o cinturão dele. Estava vencendo muito bem a luta e entrou um golpe e ele caiu apagado.
por isso que é um esporte muito excitante, né? Um esporte que traz Eu sou fã. excitação para o público, porque a qualquer momento o jogo pode virar, né? Não é assim, é um jogo de futebol que é um time grande com um time pequeno, o time grande está ganhando de 1-0, já era, né? Não, o MMA pode estar sendo espancado todos os rounds, faltando 10 segundos o jogo pode virar. Então é um esporte que traz essa excitação e infelizmente aconteceu isso com a gente. Estava ganhando com muita facilidade e entrou uma mão e aí mudou o jogo. Então ele volta agora para lá, é um duelo Brasil-Japão, né? É contra um moleque do Japão que já lutou o Ryzen, já lutou o ONE UFC, então vai ser um cara muito bem ranqueado. Então a gente espera que ele faça o show dele. Se ele fizer o show dele, com certeza vai vir um grande resultado. E eu acredito que com essa vitória ele dessa vez não passe, entendeu? Então, então a ideia é essa. Então a Sombratinha, além disso, né? A gente está vindo com uma leva de atletas que estão invictos, que é o caso do Madeira, que está com 4/0. A gente tem um outro atleta que é o Leonardo Colono, que também era da Tinogueira, que está 6/0. Quando eu falo 6/0, quer dizer o quê? 6 vitórias, 0 derrotas. Né? O cara é bom. Então a gente tem uma leva de atletas que estão já em ascensão. Então esse ano vai ser o ano de estouro deles por uma grande colheita no ano de 2024. Aproveitar o que a pandemia perdeu de tempo, vai ter agora o resgate. Cara, a pandemia, né, assim como para todo mundo, né, o nosso setor foi muito atingido, principalmente aqui no Brasil, com o fechamento das academias, com os eventos pausando, os atletas dependiam dos seus patrocinadores, esses patrocinadores também tiveram seus estabelecimentos fechados, então é um efeito cascata, né? Vai lá de cima, vem caindo e todo mundo vem tomando. Então tu imagina que doideira foi a gente conseguir manter. Tu imagina a gente, quando estourou a pandemia, a gente estava com 3 lutas fora do Brasil para os próximos 15 dias. Com passagem emitida já, e estourou a pandemia, fechou o aeroporto, fechou tudo, e a gente pensou, daqui 10, 15 dias está tudo resolvido, né? Todo mundo pensou isso, né? E na verdade se estendeu por 2 anos, né? E pouco, e isso foi foda. Para nós, a gente teve mais ou menos 4 a 5 meses de portas fechadas, né? Que os decretos diziam, as academias de Porto Alegre, centro de treinamentos, dojos de luta não podem abrir. Né? Isso quebrou todo mundo. E aí tu imagina, me quebrou financeiramente, né? Porque eu dependo da minha academia, o meu principal rendimento é a academia, né? O que acontece ali dentro, aulas particulares, aulas em grupo, venda de produto e etc. Quebrou, né? Lógico. Só que o time profissional não podia parar, porque o que acontece? Em algum momento, a pandemia ia acabar. E quando acabasse, os eventos iam voltar. Quem tivesse pronto ia ter porta muito aberta, porque ia ter muitos atletas fora do peso, caras que entraram em depressão, caras que pararam de treinar porque as academias fecharam. Então, quando voltassem os eventos, o mercado ia estar mais fácil. E aí, dentro da minha casa, eu tenho uma mini academia de mais ou menos ali uns 25 metros quadrados, tatame e tal, uma parada bem legal, onde eu dava minhas aulas particulares. Então eu consegui manter os meus alunos particulares com todos os cuidados e tal, ali máscara, mas o time profissional treinava ali, né? Treinava ali, a gente dividia em grupos de 4 a 5 atletas, né? E a gente sabia de todos os riscos, a gente sabia que a Covid estava aí, a gente sabia tudo que podia trazer para nós, só que o sonho estava ali ainda, né? Porque quando a Covid terminasse, tudo ia ter que voltar, e aí como é que vai ser? Então, claro, a gente tentava se cuidar ao máximo, a gente pedia para os atletas não fazerem coisas para poder diminuir o risco da Covid e tal, e, cara, ninguém contraiu nessa época e tal, então foi uma coisa que bom, mas a gente se manteve ativo. Né? Então, quando voltou, e aí o primeiro país que voltou com os eventos foi os Emirados Árabes. Foi quando os caras ficaram com defasagem de atletas, e aí ficou fácil de assinar o Vinícius lá.
A gente aproveitou e já encaixou. assinou o Vinícius no meio da pandemia. A gente treinava só eu e ele, sozinho lá em casa, para ele não ter contato com outras pessoas, para evitar uma possível Covid. Então a gente fez o camp sozinho, só eu e ele. Ele, no meio da Covid, a gente viajou para lá, todo um monte de protocolo, assim, que por isso que os caras foram referência nisso, né? Até um relógio meio tornozeleira eletrônica, assim, tu tinha que colocar no teu corpo para eles saberem se tu estava realmente dentro do hotel. Sim. Assim, é uma parada Segurança. surreal. E lá, assim, a gente foi e a gente conseguiu a primeira vitória no meio desse caos todo. E aí, onde estava todo mundo correndo atrás do dinheiro com a luta e tal, a gente foi lá e conseguiu ganhar uma boa grana lutando nos Emirados Árabes no meio da pandemia. Mudou a vida dele, me ajudou muito, porque nesse momento os rendimentos não existiam, porque a pandemia fechada. Eu consegui manter todos os meus professores, o aluguel em dia, mesmo na pandemia. Então a gente venceu de forma foda, assim, tá ligado? Eu posso dizer isso. Que a gente não deixou ninguém pra trás. Difícil. Eu imagino que quanto foi difícil, porque pra uma galera foi difícil. E a gente sabe que então, é muito desafiador. Então a gente conseguiu manter todos os compromissos reais, assim, de grana com professores, fornecedores, aluguel e tal. E a gente conseguiu bancar tudo por uma questão de organização financeira, lógico, Claro. né? Claro. E conseguir ganhar o dinheirinho no básico ali com o personal aqui e ali para pagar as contas de casa. E aí vem lá o cara assinando com os Emirados Árabes lá, pagando em dólar vezes 5, e aí, daí aliviou, né? Ajudou muito. E aí deu 2, 3 meses e já veio outra. Aí veio mais grana, e aí, graças a Deus, cara. E aí no meio da pandemia a gente conseguiu ganhar uma boa grana. E aí foi o que salvou realmente, assim, entendeu? Aquele perrengue todo que tu tinha, conseguiu dar aquele... Deu uma boa respirada, entendeu? Posso aproveitar, né? Eu vou aproveitar aqui, falando de um momento difícil. A gente está falando com um professor e com um aluno professor, ambos campeões, né? Multicampeões, vamos dizer assim. Eu tenho alguns presentes aqui que eu quero fazer uma pergunta, né? Atleta bebe? Não. Não bebe? Não bebe. Mas a gente tem uns presentinhos, alguns mimos aí, né? A Fernanda bebe? Bebe. Então a gente já tem algum destino. Bebe muito. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Primeiro o grandão. Ó, primeiro Não presente. Essa, cara. Primeiro presente aqui vai para o nosso professor. Pô, muito obrigado, cara. O nosso pessoal da Eli Couros, tá? Tá dando esse presente aí. Vamos abrir. Claro, eu quero vamos abrir. aproveitar o gancho aqui Vamos abrir, sim. e já mostrar pra galera. É um baita presente. O Madeira vai ganhar um presente também. Obrigado. Abri, vamos lá. Esse presente, na verdade, hoje vamos ter 2 presentes do mesmo patrocinador, né? Aqui, essa capa. Olha aqui, cara. Abre aí. Aí, eu sou um craque. Esse é o professor, nosso craque, né? Da Eli Couros. Ó, o copão aqui, ó. Aqui é o assador sombra aqui, ó. Exatamente. Vai brincando, É bom no Fla-Flu? Foi bom, tá bom. É bom? Gosto. Tá aqui, sim. ó. Gosto sim, pô. Prontinho. Agora não precisa mais engordurar a roupa. Vou botar pra Vamos cá guardar aqui. Vamos guardar aqui, depois a gente bota na... O Madeira ganhou... Guarda um minutinho. O Madeira ganhou aqui um copinho térmico da Corotec, uma parceira nossa também. Pô, que inclusive, ó, o meu banco de couro aqui eu botei com eles lá, pô. Botou com eles lá? Botei com eles lá. Só pra te dizer, então, tu tá ganhando mais um vale, eu vou deixar guardadinho esse de presente. Tá ganhando um revestimento do teu volante de couro. Caso ele esteja um pouquinho gasto, alguma coisa, tá ganhando um revestimento em couro do teu carro. E aí eu vou te falar aqui, ó, quando eu botei lá, os caras perguntaram assim, ó, pô, Sombra, vamos botar o volante também? Aí eu falei, pô, vai dar mais quanto? Ah, vai dar mais uns R$400. Eu falei, cara, puta, não vou gastar essa grana agora, irmão. Agora aqui, ó. Aí, Corotec, ó, só valeu, irmão. E aqui, como um presente, esse aqui tu não vai poder usufruir muito, cervejaria Metropolitana, cerveja artesanal, né? Como o atleta não pode beber, eu vou te entregar igual, tá? Vou te entregar igual, pode deixar do ladinho do carro aqui. Se beber, não dirija, por favor, tá, gente? Se beber, não dirija. Mas como esse aqui não vai poder usar muito... Tá, mas eu não entendi por que eu não vou poder usar muito. Não, mas eu não sou atleta. Mas... Eu sou hoje, graças a Deus, um treinador.
Então, o treinador tem seu momento de relax, ele gosta da então... cervejinha, ele gosta da coisinha. Eu adoro tomar uma cervejinha com a minha esposa, agora o Madeira não. Aí o atleta... Tá proibido. Como é que é aquele ditado? Faça o que eu digo em algumas coisas, né? Não faça o que eu faço. É isso aí, né? Pronto. Então tá. Já ganhamos aqui, então, a capa de couro para fazer o Fla-Flu, a cervejinha para acompanhar, a Madeira ganhou um copo interno. Muito obrigado a todo mundo que está patrocinando. Tchê, muito obrigado. De coração. A gente sabe que todo começo é difícil e tu foi um dos primeiros a dizer, topo, vou lá. Lógico. Porque, cara, além de ser o começo, todo projeto tem um começo, né? E quem sou eu para avaliar quem é bom ou não? A gente está aqui para somar e olha que puta estrutura aqui, baita podcast, baita parada diferente aqui, energia fantástica e com certeza é um projeto que vai alavancar, é um projeto que vai ser top, porque o convidado traz a liberdade de contar a sua história e eu tenho certeza que tem muita gente que vai sentar aqui, que vai falar e muita gente que vai querer ouvir as pessoas que vão estar sentadas aqui, né? Então isso é muito legal. Hoje eu falei coisas aqui que ninguém sabe. Hoje eu falei coisas aqui que as pessoas vão ouvir e vão dizer, porra, conheço o Sombra há 10 anos e nunca ouvi isso. Muito obrigado por ser um dos primeiros a ouvir então, isso. Cara, fica meu muito obrigado aqui, espero voltar o quanto antes. Madeira, muito obrigado por acompanhar o mestre. Pô, eu que agradeço aí pela oportunidade. Fala alto, caralho! Tá gravando aí? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo a voz dele aí? Tá ouvindo aí? Fala mais alto, Mimi. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aí no primeiro programa de vocês juntos com o mestre aí. Com certeza vamos voltar aí com mais vitórias, com mais coisas para contar, então muito obrigado. Eu vou torcer junto, pode ter certeza. Muito obrigado, de verdade. Obrigadão. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto. Desculpa, né? Como é o início, a gente fica mais nervoso, tentamos se soltar aqui, mas foi fantástico aí. Muito obrigado. Tamo junto. E aos patrocinadores, muito obrigado. Vou fazer uso com certeza. Vou fazer uso, tanto que eu nem quis largar ali já. Não, quem pensa que eu sou um bêbado. Não sou bêbado, não. Eu bebo socialmente, eu gosto. Tu imagina, tu tá em casa, tu tá trabalhando o dia inteiro. A mulher é foda, velho. Olha o que ela faz. Eu tô na rua o dia inteiro. Aí trabalhando que nem um maluco lá, calorão. Porque a academia não tem ar-condicionado, a academia é raiz mesmo. Aquele calor. Aí eu tô chegando em casa, saí 7 da manhã, tô chegando 9 da noite, tô subindo aqui a garagem, quando eu abro a porta, pô, tá lá me esperando com uma cerveja gelada, velho. Não tem como. E ela faz isso por mim, tá ligado? Não tem como. Então aqui, as próximas que vão ser abertas, isso aqui, tá aqui, pronto, pô. Demorou. Galera, muito obrigado. Esse foi o De Carona com o Craque. Craque da luta, né? Nossos 2 lutadores aqui, né? Professor e aluno, multicampeões. E esse foi o De Carona de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto.